GWM Ora 03 na versão Skin, o concorrente direto do BYD Dolphin. Após passar uma semana com esse carro, vou te mostrar nesse vídeo todos os detalhes que ele tem. Para você que não me conhece, eu sou o Lucas aqui do canal Curiosidade Automotiva e hoje eu vou te mostrar tudo que esse cara aqui tem após uma semana de teste, usufruindo ele, tudo que ele tem, como que é espaço interno. Então fica comigo nesse vídeo e bora conferir. Vamos lá? Eu acho que uma das coisas que mais chamam a atenção aqui no Ora é o visual do carro. Esse design bem diferente do que a gente já está acostumado com alguns modelos aqui do Brasil. De fato é um atributo bem diferente aqui então do carro. Muitas pessoas falam que a frente dele aqui é parecida com o New Beetle, parecida com o 911, até mesmo aqui então o farol dele, nessa parte do paralama que vem subindo aqui também. Mas enfim, o gosto do visual é algo bem próprio, cada um tem a sua opinião. De fato eu acho um carro bacana, é um carro bonitinho para o dia a dia, de fato é legal. A gente já começa aqui então com os faróis dele, são os faróis de LED totalmente, o farol dele em si é full LED. Então a gente tem aqui esse Angel Eyes que então fica ao redor do projetor também no LED, a seta dele também é no LED. Esse carro utiliza pneus 215/50, aro 18 polegadas. Peço desculpas para vocês que ele está um pouquinho sujo, essa semana foi muita chuva aqui em Santa Catarina, mas então tá aqui, ele utiliza pneu 215/50, aro 18 polegadas. Um pneu bacana até, se manteve bem estável nos testes que a gente fez, claro que não foram testes ao extremo, mas alguns testes de aceleração, frenagem e também de desempenho em curvas, ele foi bem. Aqui na frente a gente consegue observar que ele tem a câmerazinha dianteira, também tem alguns detalhes aqui no para-choque. Aqui ele tem esse recorte no para-choque, onde você consegue inserir o cambão que fica lá no porta-malas, caso necessite rebocar ele, por exemplo. E aqui, será que a gente tem um porta-malas? Tem um capô? Olha só, vou te mostrar, vamos abrir. E muito bem, aqui nós temos o cofre do motor, que rende 171 cavalos de potência, 250 Nm de torque e faz o Ora ir de 0 a 100 km por hora em apenas 8,2 segundos. Esse carro, ele não é um carro tão leve assim, ele pesa 1.540 kg, afinal os carros elétricos tendem a ser um pouco mais pesados por conta da bateria que fica distribuída aqui então no assoalho do carro, mas o 0 a 100 dele é na faixa dos 8,2 segundos. E a velocidade máxima do carro é de 160 km por hora, o que é bom aqui então para um veículo elétrico. Lembrando que quando a gente acelera ele, no máximo, o pico de potência que ele dá é de 126 kW e conforme o tempo ele vai diminuindo um pouco então o pico de potência. Aqui a gente tem a tomada de carregamento, o carregamento normal e o carregamento AC e o carregamento DC, que seria o carregamento ultra rápido. Você tem aqui então essas duas tampinhas. Ele não tem nenhum botão para você conseguir retirar aqui então o plug de carregamento. E o que até aconteceu comigo algumas vezes foi mesmo o carro destravado, eu tentei retirar aqui então o plug e ele não foi. Então o que eu fiz? Eu entrei no carro, e fui tentar sair com ele. Então eu piso no freio para o carro ligar, aí sim ele deixa você destravar aqui então a tomada de carregamento. Já vou mostrar mais a parte interna para vocês e falar um pouco mais sobre isso. Aqui a gente tem a bateria 12 volts normal, líquido de arrefecimento, fluido de freio normal. Quando a gente segue aqui então para a lateral do carro, ele tem um sistema de câmeras aqui 3D, 360 graus, com a câmera no espelho retrovisor aqui também. E na traseira do carro a gente tem um visual bem diferente, até porque além do visual dele ser um pouco mais arredondado, a gente não tem a lanterna aqui então na tampa traseira do porta-malas. A lanterna dele fica aqui inserida no próprio vidro traseiro do carro e aqui embaixo a gente tem a parte da ré e também da seta, fica aqui embaixo no para-choque, assim como o Hyundai HB20, que tem quem goste, tem quem não goste, A gente também tem sensor de estacionamento aqui e tudo mais. Câmerazinha de ré do carro também fica aqui. Porta-malas pra gente fazer a abertura, ele não tem abertura elétrica, porém tem uma capacidade aí bem mediana. Eu acredito que cabe aqui umas 3 malas, 4 malas aqui, você consegue colocar aqui tranquilamente. O carregador portátil dele fica aqui. Quando a gente levanta aqui então o tampão, a gente tem acesso a um espaço justamente para você colocar o carregador e aqui o kit de reparo do pneu. Lembrando que esse pneu aqui ele não é um pneu run flat, porém ele não tem step. Você tem somente um kit de reparo para colocar aqui então no pneu caso aconteça algum pequeno furo e tudo mais. Como eu te falei, também tem aqui aquele cambão que você coloca lá no para-choque para rebocar ele caso precise. No habitáculo traseiro aqui na porta a gente tem um material plástico duro, porém lá na frente é tudo soft touch. Aqui embaixo tem aquele material que parece um suede, parece um alcântara, um material bem diferente com o couro aqui na lateral. O interior do carro também, essa coloração é bem diferenciada e apesar dele parecer ser um carro pequeno, ele não é não. Olha só, eu tenho 1,70 de altura, o banco está regulado para minha pessoa lá na frente e tem um palmo aberto de distância aqui então. Então de fato o carro ele é bem grande, o tamanho dele é mais ou menos um porte de um Golf ou até um pouquinho mais, ele é um carro bem grande mesmo. Nós temos aqui saída, entrada USB para você carregar o seu celular. O túnel central dele não é tão grande assim, então consegue viajar aqui atrás
3 ocupantes tranquilamente, porém infelizmente ele não tem apoio de braço central com 2 porta-copos, mas tem 3 encostos de cabeça, cinto de 3 pontos para todo mundo. E pessoal, acabamento da porta dianteira igual a traseira, porém aqui você ganha um material soft touch, tem destrava das portas, rebatimento elétrico dos espelhos retrovisores. Os bancos aqui dele não tem regulagem elétrica, porém o ajuste em si é muito bom. Como eu te falei, eu tenho 1,70 de altura, não sou uma pessoa muito grande, então para mim o ajuste aqui ficou bem bacana. Aqui nessa parte superior do banco ele também tem esse diamantado, né? Bem legal. Tem airbag lateral também, airbag de cortina. Só não vai ter mesmo airbag aqui então de joelho. Bora entrar agora no Hora 03? Uma das coisas que a gente tem que salientar também é a chave do carro, que é uma chave bem diferente dos demais modelos da GWM. Então a gente tem uma chave diferente, né, do tanque, diferente do Raval, enfim, uma chave bacana, presencial. E como que faz para ligar o carro? Você pega a chave, coloca ou no seu bolso ou aqui. O que você vai fazer é o seguinte: pisar no freio. Pisou no freio, olha só, automaticamente o carro está ligado. Consigo mexer aqui então o volante normalmente. Bom, e para eu desligar, como que eu faço? Para você desligar, tem um botãozinho aqui, ó. Você apertou esse botão, ele desliga tudo aqui normalmente. Ou também, se você chegar no local e não apertar aquele botão, porém apertar no parking e trancar o carro, ele vai desligar também. Então não tem muito mistério, né, digamos assim. Você entrou aqui, pisou no freio, já está ligado, prontinho para você sair aqui então com o Hora 03. E muito bem, se lá fora o visual do carro também era diferente, aqui na parte interna não podia ser diferente, né? A gente tem um painel aqui bicolor, verde, né? Aliás, azul, dependendo do ponto de vista, mas é um azul isso aqui, com essa parte de baixo no creme, muito legal. O volante do carro também bicolor, na parte branca aqui, com essa parte superior em azul, ele é vazado aqui embaixo. É muito legal, o carro tem um visual muito diferente, muito retrô, mas atual ao mesmo tempo, é sensacional. Os comandos aqui, apesar deles parecerem ser touchscreen, eles não são, você tem que apertar mesmo aqui. Aqui nós temos os comandos então da central multimídia e aqui os controles do painel de instrumentos. Esses dois botões aqui são duas teclas de atalho que você consegue programar. Então aqui, por exemplo, eu apertei, ele vai entrar na câmera 360 graus. Esse outro botão eu consigo personalizar para outra coisa, caso eu queira. Lembrando que o volante tem ajuste de regulagem de altura e também de profundidade aqui da coluna. Nós temos farolete, farol baixo, farol de neblina traseiro, não tem farol de neblina dianteiro, e ele tem farol alto, e quando você aperta nesse botãozinho aqui do lado, ele também tem o farol alto automático. Farol alto automático, ele ativa o farol alto, né, o farol máximo do carro, sozinho. Então você está andando numa rodovia de pista simples, por exemplo, não está vindo ninguém no sentido contrário, ele automaticamente ativa o farol alto para você. Veio um carro, um caminhão, ele apaga sozinho, faz tudo sozinho para você. Lembrando que esse carro não tem limpador traseiro, tá? A gente só tem mesmo aqui as regulagens do limpador dianteiro, com função automática, tem os intermitentes também, mas ele não tem limpador traseiro, apesar de ser um carro hatch, não tem. E o painel de instrumentos, como é? Bom, parece que é uma tela unificada, né, que então com a central multimídia, mas aqui a gente consegue ver que ele tem um certo recorte, certo? Quando a gente pega uma luz bem forte, você consegue ver o recorte aqui então da separação das duas telas, mas na grande maioria do dia e da noite você vê que ele parece mesmo ser uma tela unificada. O computador de bordo, ele tem 3 variações que você consegue trocar de design. Ele tem essa tela, tem essa outra opção aqui também, que é o modo digital, ele muda um pouquinho, e o modo minimalista, né? Geralmente a gente deixou no modo digital ou no modo tecnológico, que ele muda aqui então um pouquinho do layout. No modo digital, inclusive, ele vai te mostrando aqui com um gráfico, conforme você está acelerando ou regenerando energia, ele vai te mostrando por aqui. Quais funções ele tem? Vamos lá, primeira função, ele vai te mostrar aqui a potência do carro em quilowatts, então quando você estiver acelerando ou regenerando, ele vai te mostrar aqui a potência que o carro está utilizando ou ganhando. E nós temos o odômetro total deste veículo. Para baixo, as informações de trip, então distância percorrida, média de velocidade desde o início, né, tempo de viagem também, aqui após redefinir. Para baixo nós temos aqui o tempo de viagem também após redefinir, no caso seria um trip B. Aqui nós temos temperatura e marcador de pressão dos pneus, isso é bem bacana, ele te mostrar até mesmo a temperatura, é bem interessante. Aqui ele te mostra a questão do gráfico de consumo dele, então você tem a média de quilowatts gastos a cada 100 km, para você tirar uma média, digamos assim, e aqui ele te mostra como que está o ciclo de energia. Então se você estiver andando só acelerando, ele vai te mostrar que está saindo energia da bateria para o motor, e quando está regenerando, né, justamente ao contrário. O painel é basicamente esse, ele não tem tantas funções assim, é um painel um pouco mais minimalista, mas tem tudo que você precisa. Autonomia aqui embaixo, velocidade digital, enfim, é um painel bem completo. Aqui na lateral nós também temos algumas funções, aquela função para você desligar o carro que eu te falei, a abertura do porta-malas, regulagem aqui então de altura do faixa dos faróis com 3 níveis de altura, e aqui nós temos a troca dos modos de condução. Quando você alterna os modos de condução, ele faz até mesmo um barulho, escuta só. Vou botar aqui então no modo Sport, fez um barulho diferente, modo Eco, modo automático,
e o modo normal. Então ele tem alguns barulhos aqui, então alguns efeitos sonoros que ele vai fazendo para você. Aqui embaixo você tem acesso à caixa de fusíveis do carro. Lembrando que a seta tem aquela função um toque, né? Então você deu só um toquezinho aqui, ó, ela vai piscar aqui então para você 3 vezes, só para você trocar de pista, enfim. E uma curiosidade é que essa seta ela é igual aos BMW. Então olha só, vou tentar engatar ela. Eu engatei ela aqui, ó, mas ela volta para a posição que ela tá. Só que ela tá engatada. Então ela não vai ficar para baixo, digamos assim. Para você desengatar, como é que faz? Você vem aqui e dá só um toquezinho para baixo, ela desengata. Às vezes acontece de eu engatar a seta aqui, ó, e ter que desengatar às vezes de volta e ela não vai. Então tem que vir aqui e dar um toquezinho de leve e segurar, que daí ela desliga para você. Aqui embaixo nós temos a regulagem do piloto automático adaptativo, o famoso ACC. Então aqui a gente ativa ele, desativa também. Para cima e para baixo tu regula a velocidade e aqui a gente regula a distância, né? Justamente que você quer programar do veículo à sua frente. E como será que é a multimídia do Hora 03? Bom, a multimídia do carro é uma multimídia boa. Eu infelizmente enfrentei alguns problemas com ela, principalmente com a conexão Apple CarPlay. Então dependendo da ocasião, de repente ela começava a cortar a música, o CarPlay saía sozinho, de repente voltava depois de um tempo. Mas enfim, foi algo esporádico, não foi sempre, mas aconteceu na minha mão. De repente uma atualização de software já resolve, quando você estiver vendo esse vídeo já esteja resolvido. Isso é relativamente normal de acontecer em alguns carros. Alguns carros da Volkswagen também enfrentaram esse problema, então enfim, só estou relatando mesmo para vocês que com o meu caso aqui acabou acontecendo. Mas de modo geral, essa mídia aqui ela é um pouco minimalista também, assim como o painel de instrumentos. Então aqui tu tem a rádio local, então tu tem a função da rádio, padrão, normal. Quando a gente volta aqui, deixa eu voltar aqui, a gente tem função de música, USB também, vídeo USB, aplicativos do celular, que justamente seria o CarPlay, ele iria te mostrar tudo por aqui. Quando a gente aperta nessa outra função, ele tem esse submenu, então onde ele te mostra aqui as tuas abas recorrentes, né, tudo que as últimas ligações, por exemplo, enfim. Aqui tu vai na aba de telefone, quando estiver conectado no Bluetooth, configuração do veículo, configuração da mídia em si, que eu já vou te mostrar. Aqui nós temos o assistente de consumo de energia, então ele te mostra tanto um fluxo de energia, com a porcentagem da bateria, como que tá aqui também, vai te mostrar a potência do motor, consumo instantâneo de energia também, a autonomia que o carro tem e o consumo médio de energia em kWh. Aqui nós temos um gerenciamento de carregamento, ou seja, você consegue colocar aqui para ele ativar ou desativar o controle de temperatura. Quando o carregador esquentar demais, ele vai desligar justamente, ou reduzir a potência, né, no carregamento, que é bom deixar sempre ativado. E aqui deixar o nível de carga da bateria. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 80%, o carregador vai carregar somente até 80% e não até 100%. Você consegue fazer essa regulagem aqui. Algumas dicas de condução. Nós temos também conexão do radial e Apple CarPlay. E lembrando, né, antes da gente entrar na aba de configurações, o ar-condicionado desse carro ele é digital integrado na própria mídia. Então como funciona? O único botão físico, os únicos botões físicos, né, que tu tem do ar-condicionado é para ativar e desativar ele, e ele vai aparecer essa tela aqui. Aí aqui sim tu consegue regular força de ventilação, temperatura, lembrando que ele não é dual zone, é uma zona só, e aqui algumas funções como posição, né, tu consegue estar ativando algumas funções aqui também se tu quer o ar-condicionado ou ar, né, normal sem ser ar-condicionado, enfim, função automática, mas você não tem nenhum botão físico para você aumentar e diminuir a temperatura e tudo mais, é tudo por aqui. Então de repente está no CarPlay e quer mexer no ar-condicionado, ou você volta para cá e aperta nessa função, ou você vem aqui e liga ele, desliga, né? E aí você consegue fazer a regulagem de uma forma mais fácil. Com o tempo acaba até acostumando. Vamos lá, quando a gente entra aqui então na parte de configurações, aqui a gente começa nessa aba de mais usado, então ele vai te mostrar aqui para você ligar ou desligar o controle de estabilidade, o modo de assistência de direção, isso aqui eu vou te mostrar melhor no vídeo de viagem que a gente fez com esse carro, porém aqui você regula, né, justamente se quer direção mais pesada ou mais leve através dos modos de condução. Destravamento das portas, para você ativar só a porta do motorista, todas as portas, regulagem dos espelhos, limpador dianteiro, configuração de luzes também com temporizador, follow me home, né, chegou em casa e desligou o carro, ele deixa a luz acesa por 30 segundos, 1 minuto, você consegue regular também. Aviso de função de encontrar veículo, né? Quando você aperta na chave então que você não está encontrando o carro, ele vai te dar ou um aviso luminoso, ou um sonoro, ou os dois. Aqui entra um ponto importante, a gente tem o nível de regeneração de energia. Quando você entrou no carro, ele propriamente sempre vai deixar no modo alto. Então se você não gosta muito de dirigir com a regeneração no alto, você tem que vir aqui na configuração toda vez e baixar ela aqui. Não tem um botão físico, um atalho para você mexer, o que acaba ficando não tão cômodo, digamos assim.
Essa função EcoMars é bem bacana. Ele vai limitar bastante a potência do carro e o acelerador. Ele não fica a ponto de ficar perigoso, né, de ficar se arrastando na rua de tão fraco, mas é bom porque quando você precisa economizar a bateria mesmo, ele ajuda demais. O modo One Pedal, então você basicamente só vai utilizar o acelerador, né? Você soltou o acelerador, o carro já começa a frear de uma forma onde você trabalha basicamente com um pedal só. É claro que o freio ainda existe, ainda está ali por segurança, mas ele já freia bastante o suficiente quando você tira o acelerador. Mais uma vez o botão para desligar o controle de tração, assistência de direção também. Aqui é a regulagem, né, que a gente tem das câmeras, desligamento também. Direção inteligente, tanto tem a regulagem aqui do A e B, sensor de colisão, as funções aqui da assistência lateral, então tu consegue estar desligando ou ligando o sensor de ponto cego do carro, a assistência de faixa também, tu consegue colocar se o alerta é vibração e sonoro ou só sonoro, né? Assistente de placas, então ele tem reconhecimento aqui de velocidade, né, das placas, é bem bacana essa função aqui inclusive, e aqui você consegue estar resetando o carro do zero aí como quando veio de fábrica. Algumas funções, então a gente tem informação de Wi-Fi, esse carro tem um hotspot nativo dele também, que é bem bacana, onde você consegue estar utilizando a internet do carro, basicamente. Configuração de volume, configuração de tela, que também, unidades imperiais, métricas, e aqui a parte de customização da tela que eu te falei. Lembrando que esse carro tem câmeras 3D, agora a gente está com uma visão 360 aqui em cima, visão traseira, tá? Consigo também estar ativando, desativando o chassi transparente. Aqui nós temos outras vistas, então agora ele está com a câmera no retrovisor virada para frente, eu consigo ver a roda da frente, quando não vai estacionar numa guia, por exemplo. Aqui é a roda de trás, o que é bem bacana. Vista superior traseira, aqui é a vista traseira normal, né? E aqui eu consigo estar trocando a visão inteligente, por exemplo. Então agora, olha só, vou dar ré aqui no carro, certo? Ele já está com a função da câmera traseira ativada. Quando eu engato o drive aqui, automaticamente ele troca para a câmera dianteira. Então essa função inteligente de fato é bem bacana. A câmera em si é bem boa, inclusive a qualidade é show de bola. O bacana desse carro é que a saída de ar-condicionado, ela parece que é inteiriça de ponta a ponta, mas aqui a gente tem duas saídas. Aqui é só um acabamento e lá ela tem outra. Pisca-alerta do carro, normal. Aqui embaixo, quando você aperta, ó, ele tem um pequeno porta-sacolas. Então tu pode colocar aqui uma bolsa ou uma sacola que ele aguenta até 3 kg, é bem bacana. Aqui embaixo nós temos esse espaço que até aparenta ser um carregador por indução, mas não é. Isso aqui é só para você fazer a leitura da chave, caso ela esteja com pouca bateria, por exemplo. Nós temos uma tomada 12 volts e duas tomadas USB que são do tipo A. Tem dois porta-copos aqui com essa travinha que é bem bacana, que segura bem o copo ou a garrafa. Aqui é a transmissão do carro, então você apertou no freio, né? Girou ela aqui, ela vai engatar o drive, uma vez aqui neutro, outra vez a ré, apertei aqui então o parking. Lembrando que você tem que pisar bem no freio para ela vir aqui e conseguir engatar, senão ela não engata por questão de segurança. Pisa bem no freio e gira ela aqui que ela vai entrar normalmente, tá? Feliz estacionamento eletrônico, função auto-hold, bem bacana, portas celulares, pequeno porta-objetos. Aqui nós temos o apoiador de braço central, que não tem regulagem nem para frente nem para trás, porém tem um espaço bem bacana. Nós temos o porta-luvas do carro com espaço bacana, cabe o manual, cabe bastante coisa ainda. Aqui em cima, infelizmente, ele não tem retrovisor fotocrômico. Iluminação aqui do carro é de LED. Uma curiosidade é que ele não tem aquele botão para você que vai acender as luzes quando você abrir a porta. Então você tem que vir aqui e acender as luzes sempre de forma manual. Ele tem um porta-óculos aqui atrás. Aqui no parasol ele tem tampão e espelhinho, porém não tem iluminação e também não tem um porta-documentos, que é basicamente igual aqui pro Carona. Lembrando que ele tem aço de teto para todo mundo, menos para o motorista. E o acabamento do painel do carro é nesse material que parece ser um suede, parece um alcântara, ele é basicamente no painel inteiro. Só não é mesmo aqui atrás. Mas pessoal, agora eu quero saber de você, o que você achou do GWM Hora 03 na versão skin. Lembrando que esse carro, aqui então no mês de novembro de 2024, custa R$150 mil redondo. Na versão GT, que é a mais completa, top de linha, com visual um pouco mais esportivo, vai custar na faixa dos R$184 mil. Porém esse daqui, R$150 mil. Qual que é a tua opinião? Prefere ele? Prefere o Dolphin? Prefere de repente um Nivus, um Pulse, um Fastback ou de repente um SUV seminovo, um outro carro seminovo? Bota pra gente aqui embaixo nos comentários o que tu achou do GWM Hora 03 na versão skin. Mais uma vez gostaria de agradecer ao pessoal da GWM do Brasil, a montadora, por ter que então cedido o carro pra gente passar uma semana para poder fazer esses vídeos aqui bem bacanas para vocês, tá certo? Então é isso daí, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @Curiosidade Automotiva, lá a gente posta os lançamentos, notícias, enfim, tudo do mercado dos carros e caminhões lá para vocês, tá certo? Então é isso daí, a gente se vê em um próximo vídeo e valeu!